Olá! Estamos de volta com formas nominais do verbo. Professora Maria de Fátima Pacheco, falaremos sobre formas nominais do verbo. O que as formas nominais do verbo exercem a funções próprias de quem? Do nome, que são substantivo, adjetivo e advérbio. Então, veremos hoje morfossintaxe do substantivo. Dentro de uma oração, o substantivo funciona como núcleo das funções sintáticas. Uma das funções sintáticas são sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação. Sujeito é aquele de quem se fala ou se diz algo. Exemplo: acordos confirmam a negociação. Quem confirma a negociação? Acordos. Então, acordos são o quê? Sujeito. Confirmam. Quem confirma alguma coisa. Confirmou o quê? A negociação. Logo, verbo transitivo direto, a negociação, objeto direto. Mas veremos isso aqui, tá? O importante é que vocês entendam o que é o sujeito. O sujeito está fazendo o quê? O acordo está fazendo o quê? Está confirmando uma negociação. Digamos, quando seus pais vão ao colégio, né? Isso numa instituição privada, ou seja, numa instituição particular, eles vão assinar um contrato de serviço. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão assinar um acordo, o qual você aceitou e confirmou este acordo, ratificou este acordo através do quê? Da sua assinatura. Isso se chama uma negociação, tá? Então, acordos confirmam a negociação. Negociação é um objeto direto. Ela nada todos os dias. Veja que a diferença aqui, nada todos os dias. Quem é que nada? Você. Ela nada todos os dias. Nada quem? Então, ela, sujeito. Nada quando? Todos os dias. Tá? Então, então o importante aqui é que quem é que está fazendo a vez do sujeito? O pronome pessoal. Do caso reto. Predicado. O predicado é aquele que expressa aquilo que se fala a respeito de quem? Eu estou falando a respeito de alguém, de alguma coisa. Então, eu estou o quê? Eu estou com predicado. Se eu digo assim, o caminho está interditado. Quem está interditado? O caminho. O caminho é que está interditado. Está o quê? Não está livre para acesso. Então, ele está o quê? Interditado, interrompido, né? Porque pode estar em obra, pode estar com algum problema, né? Então, o verbo estar
Quem é o sujeito aqui? Desculpa. O sujeito é o caminho, sujeito. E o restante, e o verbo estar, é um verbo o quê? Verbo de ligação. De ligação. Verbo de ligação. Interditado é o quê? É o que está dizendo, está impedido, né? Interditado ali é o quê? É um particípio, né? Então, tem aquele velho ditado que diz assim, que é uma dicasinha, só para você não esquecer. Tudo que fica depois do sujeito é o predicado, né? Tá? Elas foram ao shopping. Quem foram? Elas. Elas é que foram ao shopping. Então, elas é o quê? Sujeito. Sujeito. Foram aonde? Ao shopping. Quem vai a algum lugar. Veja bem que ele pediu o quê? A preposição. Esse azinho aqui me indica preposição. E esse O me indica o quê? Um artigo. Mas também serve se botar elas foram pro shopping? Não, porque o verbo pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Tá? Quem vai a algum lugar. Vai aonde? Ao shopping. Então, ao shopping é o quê? Ele pediu preposição, logo tem um objeto indireto, verbo transitivo, indireto. Então não tem como usar outro negócio, só dá pra... O certo é só usar o ao. Se for ao shopping, se fosse, foram à farmácia. Esse A será o quê? Fraseado. O predicado. Ah, sim. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho predicado. Então, aquela velha dica. Tudo que fica depois do sujeito é meu predicado. Mas presta atenção, que ele disse assim, ó. Eu estou fazendo o quê? Eu estou falando alguma coisa a respeito do meu quê? Do meu sujeito. O que eu disse a respeito dela? Eu estou aqui fofocando. Eu disse que elas foram aonde? O shopping. Ao shopping. Então eu estou aqui fazendo fofoca delas. Predicado nominal. O que é o predicado nominal? É exatamente isso, é o predicado, é o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É quando o termo que acompanha quem? Que acompanha o verbo, ele vai o quê? Qualificar o substantivo. Então veja bem, se eu digo Ana está irritada, quem está irritada? Ana. Ana é o quê? Sujeito. Ué, não é substantivo? Sim, também. Ana é o quê? Substantivo o quê? Próprio. Próprio. Muito bem. Substantivo. Substantivo próprio. Próprio. Então, Ana está irritada. Irritada, aqui é um particípio, irritada, né? Mas ele virou o quê? Um adjetivo.
porque ela vai qualificar quem? Ana. Meu substantivo próprio. Ana está irritada. Veja bem que este verbo estar é um verbo de ligação. Um verbo de ligação, tá? Ana está irritada. Então, o estar irritada, né? É o meu predicado, veja bem, é o meu predicado, mas a palavra, cadê o verde? Mas a palavra irritada é o quê? Se ela está se reportando a Ana, ela é o meu predicativo do sujeito. E complicou a alma. Não complicou não, porque aquilo que qualifica é o que ele diz. O que qualifica e caracteriza o sujeito é predicativo do sujeito. Entendeu? Eu estou qualificando quem? Um substantivo próprio. É Ana. E Ana está como? Como é que ela está? É o estado em que ela se encontra. Ela está irada, ela está irritada, ela está nervosa. Então, ela está o quê? Predicativo do sujeito, tá? Não ficou difícil, não. Cadê a predicativo do sujeito? Porque está se fazendo referência ao sujeito. Ele parece ocupado. Veja bem que eu estou trabalhando o tempo todo com o gerúndio, com o particípio. Ocupado, né? Ele parece ocupado. Ele é quem? Ele é o sujeito. Sujeito. E um pronome. Isso, bem lembrado. Além de ser sujeito, ele também é o meu pronome Pessoal do singular. Pronome pessoal do caso reto. Do caso reto. E também está em quê? No singular. Em que pessoa ele está? Em terceira. Na terceira pessoa do singular. Muito bem. Terceira pessoa do singular. Parabéns. Estou vendo que você está bem inteirada, né? Então, ele parece ocupado. Esse verbo parecer aqui está o quê? Está ligando a qualificação, né? Ao sujeito. Que sujeito? Ele. Eu tive até que passar aqui uma linhazinha. Ele parece o quê? Ocupado. É o estado em que ele se encontra no momento ocupado. Ele não pode te atender porque ele está ocupado, em reunião, fazendo alguma coisa. Então, ele está ocupado. Nesse momento, ele não pode lhe atender porque está ocupado. Então, esse verbo parecer, agora ele virou o quê? Verbo de ligação. Verbo e o ocupado é o quê? É uma qualificação que eu dei a quem? Que eu dei ao sujeito, não é isso? Eu dei essa qualificação ao sujeito. Então, essa qualificação que eu dei ao sujeito é o meu predicativo do sujeito.
Mas o que fica depois do sujeito é o meu quê? É o meu predicado. Tá? Ficou assim meio porque o espaço ali é muito pouco. Agora, vendo aqui, predicado nominal. No predicado nominal, prevalece quem, gente? Nós notamos aqui que a presença do verbo de ligação é constante, não é? É constante. Menos aqui. Porque aqui ela fez o quê? Ela praticou uma ação. Que ação que ela praticou? De andar, de ir, né? De movimento. Aqui ela praticou uma ação. Então, aqui eu não estou qualificando o sujeito. Eu estou simplesmente explicando um predicado, né? Então, quando eu tenho um predicativo do sujeito, predicado nominal, prevalece o quê? O verbo de ligação. Verbo de ligação e verbo de ligação e verbo de ligação, porque eu estou qualificando ou caracterizando o quê? O sujeito, tá? Então, os principais verbos de ligação é ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer e andar. Esses são principais, os principais verbos de ligação. Predicativo verbal é quando o verbo indica um processo, tá? Ana trabalha muito. Quem trabalha? Ana. Então, Ana é o quê? Ana é o meu sujeito. Meu sujeito. Muito bem. É substantivo próprio. E substantivo próprio. Parabéns. Substantivo. Very good. Substantivo próprio. Muito bem. Ana trabalha muito. O que a Ana faz? Quem trabalha muito? Ana. Então, Ana trabalha muito. Esse muito se refere a quem? A Ana? Sim. Não. Não, ao trabalho. Ao trabalho. Muito bem. Então, o que? Intensificando, dizendo que ela trabalha arduamente, muitas horas, muito tempo, de dedicação a quem? Ao trabalho. Então, eu tenho um advérbio de intensidade. Intensidade. Tá? Se muito, esse muito aqui tá me reportando a quem? Ao verbo, né? Verbo de ação. Então, eu tenho aqui um verbo de ação, que é o verbo trabalhar, tá? E o muito está intensificando este verbo. Então, por hoje, ficaremos por aqui, tá? Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção.